E Choquei se manifesta após morte de jovem, mas não reconhece erro nem pede desculpas. A, a nota oficial, parte dela, diz o seguinte, ó: cumpre esclarecer que não há responsabilidade a ser imputada pelos atos praticados, haja vista a atuação mediante boa-fé e cumprimento regular das atividades propostas. Talvez, né, quem é mais ativo nas redes sociais, principalmente, tenha acompanhado esse episódio, e essa matéria ela está falando um pouco mais especificamente quando assim a situação já ficou insustentável. Aí a Choquei foi lá, colocou uma nota no perfil dela, apagou inclusive as matérias, mas vamos ver em relação a esse pronunciamento delas. A página de fofocas Choquei se manifestou após a repercussão da morte de Jéssica Vitória Canedo, de 22 anos. O comunicado oficial chama atenção por não reconhecer nenhum erro e muito menos pedir desculpas. A jovem mineira cometeu suicídio alguns dias depois de o perfil publicar um print falso de um diálogo dela com o humorista Whindersson Nunes. Isso aí foi uma tragédia, né? Um caso gravíssimo. Lamento muito pela morte da Jéssica, sinto muito pela sua família, né, que deve estar sofrendo muito ainda, não teve um Natal feliz. Tá? Vítima de, eu não sei nem como dizer, né? O que foi essa loucura, né? Vítima da ganância dessas pessoas aí que ficam na rede social o dia inteiro fazendo esta merda que a Choquei faz, né? Bom, primeiro assim, não é a Choquei, né? É o senhor Rafael Souza, tá? Que é o dono da Choquei, é o operador por trás, né, do perfil, embora ele tenha lá os seus empregados, né? Ele é o grande responsável por isso, não é assim, a Choquei, é o Rafael Souza, né, que é o amigo da Janja, um lulista, né, e um perfil, óbvio, a Choquei existe desde 2014, já era um perfil muito grande, mas ganhou muita notoriedade nacional quando assumiu a defesa da campanha do Lula durante, né, as eleições de 2022, né, misturando então fofoca com mentira pura e simples, né, para o lado da esquerda. Aí assim ganhou notoriedade e ganhou a simpatia, né, de praticamente toda a esquerda no Brasil, sobretudo lá o pessoal do janonismo cultural. Tá? Mas acho que na verdade é uma espécie de Janja News. Né? Assim, inclusive a primeira-dama do descaso brasileiro, né, vivia lá comentando nas redes da Choquei. Né? Bom, o que acontece, Ana? Todo mundo acompanhou o caso, né? Assim, na verdade não foi a Choquei que começou, foi um perfil que é agenciado pela Mind, que é uma agência, né, que é, na verdade, uma das responsáveis pela essa tragédia, que imagino que terá que ser investigada aí pelo Ministério Público. A Mind é uma agência de influenciadores merdas na internet. Toda essa gente que vocês veem fazendo fofoca, né, ou até alguns perfis dos fofocados, né, de artistas, assim, são agenciados pela Mind, que é uma empresa, né, cuja finalidade é criar falsas polêmicas e tititi na internet. Então ela tem lá uma série de perfis grandes que ela administra, né, que ela agencia no marketing. A Choquei fazia parte, saiu faz 2 anos, se não me engano, do catálogo da Mind. Inclusive a Mind, esse final de semana, retirou da sua página o catálogo dos influenciadores que ela agencia, mas tem os prints aí, todo mundo pode acompanhar, mas ela acabou retirando. E o que acontece? Como que eles fazem? Eles pegam uma notícia qualquer, falsa, verdadeira, não importa. Pega uma dessas polêmicas aí que o povo gosta de acompanhar, de fofoca, e joga na rede. E joga na rede como? Joga todos os seus agenciados, né, os perfis que ela administra da internet, começam a falar daquele assunto. E aí dá a impressão de que existe um fato mesmo acontecendo. Né? É que eu gosto sempre de repetir, né, uma notícia que eu li lá em 2010, sei lá, faz muitos anos que eu li isso, né? Mas eu tenho o print, eu salvo até hoje no meu computador, porque eu acho sensacional. Mas se você procurar, né, na internet, você também acha no Google. Que a notícia era assim, né, a manchete era assim: Grazi Massafera sai da academia com o celular na mão. E aí tem uma foto dela andando com roupa de ginástica, assim, segurando um celular. Te juro, procura achar no Google isso aí. Tá?
Então, eles criam esses factoides, entendeu? Daí todo mundo começa a repetir isso e aquilo vira um assunto, né? Ah, fulaninho do funk chifrou a fulaninha do funk, né? Como se naquela suruba que é o funk, esse conceito de, né, monogamia fizesse algum sentido. Mas, enfim, né? Aí colocam lá, e aí um fala, daí a agência manda, o outro vai lá e fala também no seu perfil, assim eles criam aquela bolha, né, gigantesca. Todos os perfis têm milhões e milhões de seguidores, acho que, se não me engano, são 21 milhões de seguidores, ou seja, 10% da população brasileira está acompanhando o que esses caras falam, e aquilo vira um assunto. Né? E vira também um grande negócio, porque tem muita gente que paga para, né, publicidade mesmo, né, grandes marcas que patrocinam esses perfis, né, vão lá e pagam para ter publicidade lá dentro, os caras falando dos seus produtos, etc. E artistas, né, que pagam ou para o cancelamento de outro artista, que esses depoimentos já apareceram, gente que fala que recorre a essa agência para, né, cancelar algumas pessoas, né, ou para promover outras. Né? É um esquema de publicidade aí, né, de criar consensos. Na verdade, isso é uma empresa de engenharia social. Não? O que acontece? Um perfil dessa empresa, né, que é o garoto do blog, chama. Garotex, né, com X assim, né, Xzinho. Soltou essa matéria, né, esses prints lá do Whindersson, né, que é o nome do cara, né, supostamente lá a conversa dele no WhatsApp com a menina. A menina é uma notória ninguém. Tá? Ninguém, assim, eu digo, no mundo dessa bolha deles, né? Assim, ela não é famosa, ela não tem redes sociais, ela não é artista, ela não é modelo, ela não é gostosa do Instagram, ela não era menina da OnlyFans, nada, era uma menina que sofria de depressão, né? E que eu sei lá, ninguém conseguiu descobrir ainda porque ela foi a vitimada, mas ela é uma pessoa anônima qualquer que pegaram e fizeram esse negócio e começaram a fazer o que as pessoas não falam claramente, mas o nome disso é assédio. Começaram a assediá-la com a mentira. Veja, porque tem gente que fala assim, né, igual tem um sujeito que me segue no Twitter e fala, não, mas não pode culpar, acho que é uma matéria, porque a menina de cabeça fraca se mata por causa de uma fofoca, a culpa não é uma matéria. Veja, meu filho, não é uma fofoca. Né? É uma mentira que a envolveram e jogaram, né, para 50 milhões de pessoas do Brasil discutir esse assunto. Né? E dizendo que ela está lá se oferecendo, galinhando para cima de um cara lá famoso que ela nunca viu. E o próprio sujeito veio, né, a público dizer que não sabe quem é a menina, nunca viu que aquilo lá era mentiroso, etc. Né? Bom, a menina sofria de depressão. Ela veio a público e pediu, pelo amor de Deus, para que parassem de falar, tirassem aquilo que era mentira. O senhor Rafael Souza, dono da Choquei, ele e outros canalhas como ele, né, foram lá no perfil dela, no Instagram, que ela criou o perfil só para isso, ativou, né, o perfil do Instagram, foram lá no perfil e começaram a zombar dela, do texto que ela escreveu, pedindo, pelo amor de Deus, para que parasse. Dias depois, a mãe dela fez um vídeo, tá, pedindo para pararem de assediarem a filha, que a filha sofria depressão, ela estava com muitos problemas, ela tinha tentado suicídio 4 vezes. Tá? E esses canalhas da Choquei, né, e desses outros perfis agenciados pela Mind, né, e todos esses putos que seguem a Choquei, compartilham seu conteúdo e fazem aquilo que ela faz, que é humilhar as pessoas publicamente, foram lá no perfil da mãe dela, né, no vídeo da mãe, e também começaram a zombar dela, piorando ainda mais a situação. Bom, até que na sexta-feira a menina não aguentou. Infelizmente tirou a sua própria vida. Tá? Então, é óbvio que eles são responsáveis por isso. É óbvio que o assédio, tá, cometido, em primeiro lugar, pela esse garoto do blog e depois pela Choquei, né, levaram a menina a tirar a própria vida. Isso aí é óbvio, e essas pessoas precisam ser responsabilizadas. Veja, não tem nada a ver com controle social, porque daí um monte de gente começou, não pode falar disso porque isso aí vai ser, né, o espantalho para censura. Falei assim, é lógico que eles vão usar isso para tentar censurar as redes. O próprio Silvio Almeida, o ministro do Ministério dos Direitos dos Amigos do Silvio Almeida, veio na rede social falar justamente isso. Falou, nossa, tá vendo? Ó, temos que regular as redes sociais. Mas primeiro,
o fato aconteceu, né? Você não pode deixar de perseguir criminalmente os culpados por um crime só porque este processo pode ser usado politicamente para outras coisas, outras finalidades. Porque veja, meu filho, se a teologia da libertação conseguiu transformar os evangelhos num manual de marxismo-leninismo, né, a esquerda pode fazer qualquer coisa com qualquer coisa. E se a gente deixar de procurar o certo, né, porque eles querem fazer o errado, nós já perdemos a guerra. Né? Então, sim, né, as pessoas que cometeram esse crime precisam ser responsabilizadas, elas precisam ser investigadas pelo Ministério Público, você tem inquérito, processo, etc. Elas têm que ter o direito de se defender, né? E elas precisam ser responsabilizadas, a família precisa ser indenizada, né? E a justiça precisa ser feita. Se isso vai gerar, né, mais conversa para poder aprovar o PL das fake news, não importa, porque esse PL será aprovado de qualquer maneira. É só uma questão de quando ele será aprovado e como, porque agora parece que ele vai ser aprovado assim aos poucos, fatiados. Mas ele será aprovado de qualquer maneira e vão usar qualquer coisa para falar disso. Tentaram usar o hacker da Janja, né? Agora vão usar esse assunto, a hora que esse assunto passar vão usar outro e vão continuar tentando usar assuntos. Né? Qualquer assunto para regulamentar as redes sociais. Então isso aí, para mim, é uma bobagem pensar dessa maneira, porque, bom, né, o fato está dado, as pessoas cometeram um crime, né, e precisam ser responsabilizadas. Né? E existe uma série de tipificações no Código Penal que elas podem ser incluídas. Inclusive lá, acho que é o 122, não lembro, que é a indução ao suicídio. As pessoas dizem, mas eles não fizeram nada, né? Assim, isso é calúnia e tal, mas o suicídio não tem nada a ver com o negócio. Né? Eles não induziram ela ao suicídio. Bom, isso aí compete ao advogado da defesa do Choquei responder. Né? O Ministério Público compete acusar de tudo que for possível. Tá? Aí, umas pessoas vieram falando, não, tem que tirar a Choquei do ar. Isso eu também acho que não deve acontecer. Ela tem que pagar, tem que ser penalizada, e aí a justiça deve decidir o que vai acontecer com a empresa, se tem que tirar, não tem que tirar. Eu acho que não, tirar é censura. Que não é o caso de censurar a opinião da Choquei. Né? É o caso de prender o senhor Rafael Souza. Né? O que é completamente diferente. Né? E aí não sei se cabe. Aí a punição, aí o pessoal do direito vai decidir, né, se cabe ou não retirar o perfil do ar. Eu acho que, por enquanto, não tem nada a ver. Né? Agora sim, que eles estão com o cu na mão, eles estão, porque eles apagaram todas as publicações. Né? O garoto do blog, até quando eu tinha olhado, não tinha retirado, estava lá ainda continuando com essa mentirada toda, em cima da menina. Agora tem uma outra coisa. A Choquei não é um perfil de jornalismo, é um perfil de fofoca. Né? Então, assim, o próprio Rafael Souza, aquele cretino, falou lá no Flow, né, que eles não fazem checagem de informação nenhuma, que eles só replicam o que já está dado. Então, assim, eles pegam qualquer coisa na internet e replicam. Então, né, a alegação deles é que eles pegaram lá qualquer coisa que estava na internet, no blog do amiguinho deles, né, do garotinho do blog, né, e replicaram. Então, eles não têm nenhuma responsabilidade sobre o que eles estão publicando. É isso que ele alega lá no Flow, que ele explica como que funciona o negócio deles. Então, eles não têm nenhum compromisso de ligar e ver se é verdade, se não é, tentar entrar em contato com o Whindersson Nunes, né? Se aquela história tem algum fundamento ou não, né? O compromisso deles é com o like, né? É com o engajamento e só. E o povo gosta de fofoca. O povo adora uma fofoca. Então você joga uma fofoca lá no meio, o povo fica lá comentando e dane-se se é verdade ou não é. Então assim, ele não é um site de jornalismo que não tem esse compromisso que a imprensa deveria ter, e também não tem, mas nós aqui no Brasil sempre temos, de checar as fontes, de ver se a história tem algum fundamento ou não. Né? Então, assim, tá todo mundo errado nessa história. Agora, o mais impressionante de tudo é a resposta da Choquei por meio da advogada, que aparentemente já pulou fora, né? Não vai querer se envolver nesse negócio. Porque ele fica lá enrolando, mas ela fala uma coisa muito interessante, né? Em relação aos eventos que circulam nas redes sociais e que foram associados ao trágico
evento envolvendo a jovem Jéssica Vitória Canedo. Queremos ressaltar que todas as publicações, vejam só, todas as publicações foram feitas com base em dados disponíveis no momento e em estrito cumprimento das atividades habituais decorrentes do exercício de direito à informação. Aí antes ela fala assim: cumpre esclarecer que não há responsabilidade a ser imputada pelos atos praticados, haja vista a atuação mediante boa-fé e o cumprimento regular das atividades propostas. Ou seja, difamar uma pessoa anônima, segundo a Choquei e a sua advogada, faz parte das atividades regulares propostas pelo perfil. Tá? Eles estão dizendo que a finalidade desta bosta da Choquei é difamar as pessoas, é criar esse caos mesmo com base na mentira. Veja, e agora, a verdade é assim, ninguém precisa de projeto de fake news para perseguir esses canalhas. Eu falo perseguir penalmente, né, juridicamente. Porque tá tudo na lei, tá tudo no Código Penal. Tudo que eles fizeram está tipificado lá. Não precisa de projeto de fake news, de regulamentação, de censura, etc. Não precisa de nada disso, né? Inclusive, para desmontar este gabinete do ódio, que é o verdadeiro gabinete do ódio, né, que foi criado por esses perfis, né, que é a indústria do cancelamento, também não precisa de nova lei nenhuma. Todas as leis já estão lá dadas. Basta querer. Agora sim, vão querer? Vão mexer com a Janja News? Vão mexer com o amigo do Lula? Eu duvido, né, que o Ministério Público terá culhões de fazer alguma coisa que possa, de algumas, nem que seja de uma maneira muito leve, prejudicar a esquerda. Né? E isso é obviamente, eles são obviamente, né, estão dentro daquela categoria que o Gramsci chamou os intelectuais orgânicos do partido. Pode até não parecer, né, porque obviamente eles não são intelectuais, esse bando de jumento, né, mas né, na categoria, na classificação gramsciana, são sim, eles são parte, né, importante da revolução e no convencimento, né, e na mudança, vamos dizer assim, do senso comum da sociedade, né? Eles são parte fundamental disso. Na verdade, eles são uma parte muito fundamental. Eles são praticamente a vanguarda, porque são eles que levam para o povão, né? Para, igual a Choquei, 21 milhões de pessoas, né? Uma visão de mundo totalmente distorcida, alienante, né? E de certa maneira, assim, até meio animalesca, né? Porque esse negócio de ficar correndo atrás assim, da vida sexual das celebridades, porque vamos falar a verdade, é só isso que trata, né? É coisa de bicho. Né? Bom, felizmente, olha, minhas condolências à família da Jéssica. Né? Espero que a Nossa Senhora conforte o coração da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, dos seus amigos, e que Deus tenha piedade dela. Amém. Né? Silvio, lembrando que parece que o perfil já perdeu 1 milhão de seguidores desde o ocorrido. Pelo menos 1 milhão, muito rapidamente, né? Lembrar ainda que o deputado Nicolas Ferreira se manifestou nas redes dele de que vai acionar o Ministério Público, não é? E também expressou aqui, ó, ressalto mais uma vez minha total solidariedade e apoio à família enlutada. Existem linhas de investigações que podem levar a uma responsabilidade penal e civil dos proprietários da Choquei, foi uma publicação do Nicolas. E isso que você comentou de ser uma agência de engenharia social, acho que foi muito apropriado, muito assertivo, sobretudo porque é uma estratégia mesmo que um site de fofocas, não é, possa ali depois com sutilezas vir com questões políticas, que é o que parece estar por trás mesmo, né? Inclusive, outros parlamentares são ligados a esse perfil, que é o caso do Janones, principalmente, não é? Que diz que na posse já tinha até reservado para esse Rafael Souza ali, a presença dele. Enfim, eu acho que ainda tem muita coisa realmente para ser investigada e chegar, e como o Silvio bem colocou, já há maneiras de se punir pelo que aconteceu. Agora vai depender então dos órgãos, né, que atuarem nisso ou não. Agora, deixa eu te falar, tem os imbecis da direita, né, que estão falando em CPI da Choquei, né? Inclusive sim. O Fábio Weingarten, veja que de imbecil não tem nada, né? O sujeito, aliás, de quem eu gosto muito, sim. Né? Mas ele foi lá e compartilhou um negócio desse, e tá falando, não, é isso aí mesmo, que a CPI da Choquei vai derrubar o governo. Eu falei, Fábio, porra, que ideia é essa, velho? Né? Veja, uma CPI da Choquei, sabe o que vai acontecer? Vai fechar todos os sites de direita.
e todos os perfis de direita. É isso que vai acontecer. Basta olhar o que fizeram no 8 de janeiro e que nós avisamos aqui do Brasil Sem Medo, nós, né, que somos os corvos da direita, né, que trazemos assim o mau auguro, né, falamos o que ia acontecer, né? E uma ideia dessa só pode vir da cabeça de gente que está no mundo da lua, né? Sabe que vem daquela gente, sabe que tipo de gente? Daquela gente que empurrou um monte de pessoas para a porta do quartel para ser preso pelas Forças Armadas. Levando muitos piques, né? Levando muitos piques, né? É, exatamente. Né? Vem da cabeça dessa gente, que não tem compromisso nenhum, né? Não tem nenhuma responsabilidade com o país, nem com o povo, nem com o movimento conservador, e só quer saber, né, de criar engajamento e vender falsas esperanças. Veja, na CPI do 8 de janeiro, o que aconteceu? Nós avisamos, né? A direita não sabe fazer CPI, a esquerda controla tudo o processo político e controla a narrativa. Eles vão arrancar essa CPI da mão de vocês, vão prender todo mundo. Né? Não prenderam ainda, né? Mas tomaram a CPI lá no começo já da mão da direita, né? Colocaram a Elisiane Gama para ser a relatora, né? Tiraram as cadeiras do Novo, colocaram a maioria de esquerdistas dentro da CPI e fizeram o que quiseram, né, com a CPI. Teve algumas coisas boas, como, por exemplo, a revelação de que o Dino destruiu as provas, né, do 8 de janeiro, lá, que é as filmagens do Ministério da Justiça. Mas só. E aí você pega o relatório final, que é todo mundo que está no relatório final é conservador, é de direita, né, que está indiciado, que pede o indiciamento das pessoas lá no relatório final da CPI, são os conservadores. Né? Não tem nem a galera do GSI que estava lá dentro servindo cafezinho para os tais dos golpistas. Né? Inclusive para o grande amigo do Lula, o general Dias. Né? E você acha o quê? Que isso não vai acontecer a mesma coisa numa CPI da Choquei? A CPI da Choquei em 2 dias vai virar CPI do Gabinete do Ódio. E vão pegar aquela tese lá do começo da CPI das fake news e que embasa o inquérito do fim do mundo, vão requentar aquilo, né, e vão começar a investigar se teve financiamento do governo Bolsonaro para os blogs, para os blogueiros de crachá, na expressão muito infeliz do senhor Felipe Morro Brasil. Tá? É isso que vai acontecer. E vão perseguir ainda mais as pessoas. Tá? Por quê? Porque a nossa oposição não tem força política para controlar absolutamente nada no Congresso. E quem está falando para você que tem, que é capaz, que uma CPI vai derrubar o governo e tal, não vou falar que é um imbecil, né? É um canalha, vendedor de sonhos, né? De ilusão. Tá? E ele não está preocupado realmente com ele. Ele pode até torcer para que isso aconteça. Tá? Mas ele não é um sujeito apto para olhar a realidade, né? Compreender o que acontece no Brasil, né, e falar as coisas com o mínimo de responsabilidade, porque isso aí só vai piorar ainda mais a situação, não resolve nada. O caso, eu acho que é um caso de polícia, não é um caso de CPI. É muito simples. Parece até que joga contra, né, Silvio? Você falou, torcer todo mundo pode, todo mundo quer o melhor, né? Mas agindo dessa maneira, muito bem colocado. E a Pri também lembrou aqui algo importante, eu também vi isso, que é um vídeo do próprio Whindersson Nunes, dizendo que vai passar a apoiar a lei Jéssica Vitória, ou seja, vão colocar outra roupa na lei das fake news e todo mundo vai achar lindo e vai passar. Então, assim, todo pretexto, né, sobre todo pretexto, debaixo de qualquer premissa aí para passar isso.